Na saída, sacudam o pó das suas sandálias. Palavras de Jesus registradas em Marcos, capítulo 6, versículo 11. O que significa isso? Sacudir o pó das sandálias quando nós sairmos de determinado lugar onde a proclamação do Evangelho foi rejeitada. É simples. É fazer um protesto divino. Você já participou de algum protesto? Tem pessoas que fazem protestos para muitas situações. Tem pessoas que protestam os preços abusivos, tem pessoas que protestam por uma situação preconceituosa, tem pessoas que protestam por N motivos. Mas já pensou se reunir aí numa cidade, todos aqueles que creem e começarem a bater os pés aí no asfalto, nas calçadas, como sinal de protesto contra aqueles que se recusam a crer no Santo Evangelho? Seria interessante um protesto desse, Que tal fazermos algo? Que tal pensarmos em fazer isso para chamar a atenção das pessoas diante do fato de que elas estão rejeitando a palavra de Deus? Deus, ele não obriga ninguém a crer, não. Na verdade, o crer nem é algo que o ser humano pode fazer, isso é o toque do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então, por isso que ele envia para pregar, porque é pela palavra que o Espírito Santo age. No entanto, o ser humano ele tem capacidade para rejeitar, e já que o ser humano tem capacidade para rejeitar, é por isso que na palavra de Deus diz que esse é o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o único pecado para o qual não há perdão é o pecado da rejeição à mensagem do Santo Evangelho, a mensagem de redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja é responsável por este mundo. É verdade, a igreja é responsável por este mundo. No entanto, a igreja, sendo responsável pelo mundo, ela não obriga ninguém a crer, ela não força ninguém a crer. E a igreja é convidada a fazer um protesto divino contra aqueles que infelizmente não querem crer, não querem saber do Santo Evangelho. A proclamação do Evangelho ela é urgente, a proclamação do Evangelho ela é necessária. Jesus enviou de 2 em 2 para pregar. Jesus havia acabado de ser rejeitado em Nazaré, Marcos capítulo 6. Só que a rejeição não paralisou a obra de Jesus. A rejeição não interrompeu ou não impediu que Jesus continuasse a fazer aquilo que ele queria fazer. E ele, logo após a rejeição, envia de 2 em 2 para pregar. Em muitos locais, pastores, líderes são rejeitados. Mas ali continua uma congregação cristã. Ali se coloca um outro pastor, se coloca um outro servo. Por quê? Porque a rejeição não paralisa ninguém. Mas o protesto divino continua sendo proclamado para que as pessoas compreendam. Espera aí, o Evangelho está sendo pregado. Então, se as pessoas não querem crer, se as pessoas não querem saber de Deus, o protesto divino é visível. Sacuda a poeira dos seus sapatos, das suas sandálias. Cuidado para você não cair nesse equívoco de, talvez por um motivo ou por outro, também cair na tentação de rejeitar a palavra de Deus. A própria oração do Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos que nós ali fazemos, nós pedimos, Deus, que a sua palavra seja pregada de maneira clara e pura, que eu receba o teu Espírito Santo para crer naquilo que a tua palavra me ensina. E tira da minha vida, olha só, tira da minha vida tudo aquilo que me atrapalha de crer, tudo aquilo que pode me levar a rejeitar o teu santo e precioso Evangelho. A rejeição ela é grave, a rejeição ela é séria. Por isso Jesus ele nos deixou esse protesto divino para servir de alerta para cada um de nós, Jesus, ele respeita a nossa liberdade de escolha, isso é verdade. Por isso ele não autoriza a igreja a ficar insistindo, ele apenas diz para a igreja proclamar. E diante da proclamação do Evangelho, vai ter aqueles que vão aderir ao Evangelho, mas vai ter aqueles que vão rejeitar o Evangelho. Vai ter aqueles que vão querer aprender ainda mais sobre Jesus e vai ter aqueles que simplesmente vão ignorar e não vão querer nunca mais saber a respeito do Evangelho.
Então, como escreveu o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, aproveite, hoje é o dia de ser salvo. Afinal, a palavra de Deus está sendo proclamada para você. Aproveite essa mensagem, aproveite esse alerta que Jesus nos deixou registrado aí na sua palavra, por João Marcos, em Marcos capítulo 6, versículo 11. Na saída sacudam o pó das suas sandálias. Que eu não seja o causador desse protesto divino. E que se eu, porventura, sofrer esse protesto divino, que eu possa ficar antenado e aproveitar a oportunidade que Deus também está me dando através desse protesto para me arrepender, crer em Jesus e assim ser salvo. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau!